Boa tarde, irmão, irmã, frater e soror. Vamos começar mais uma Bíblia e Misticismo, nosso programa de sempre, né? Eu sou Mariano Soutis, esse é o nosso programa aí todo domingo, né? Tratando de situações místicas da Bíblia e assuntos religiosos também, né? Relacionados a cristianismo, judaísmo e o que tiver mais à disposição. Misticismo no modo geral, né? Hoje vamos tratar de ressurreição e reencarnação, mais especificamente na reencarnação, que aparece muito em Isaac Luria, em um misticismo judaico, na Cabala, no Hassidismo e outros textos também falam, né? A gente vê vários textos aí místicos judaicos tratando. Então a reencarnação existe no judaísmo, né? Para quem acha que não existe, ela existe sim e se chama Gilgul, né? Essa Gilgul ela é tratada, não aceita por todos os grandes tzadik, os santos judaicos aí, né? Os justos, a doutrina, os sábios da Torá, nem todos aceitam, mas ela é uma doutrina interessante, explica muita coisa, né? Explica um aperfeiçoamento, uma correção, né, um tikkun nosso, né? Essa correção, né, da alma mesmo para ir para a espiritualidade, para ir para o mundo divino aí, né? Seria injusto também a gente pensar em algumas pessoas, por exemplo, crianças, pessoas que não aceitaram, não conheceram o Senhor, né? Seja Deus Pai, ou seja, nosso Senhor Jesus e Yeshua, eles perdidos eternamente ao inferno, por exemplo. Né? Isso é uma doutrina que não tem muito a ver. Né? Ela tem essas oportunidades de aperfeiçoar, de corrigir essa alma, de conhecer esse ponto no coração, né? De encontrar o Criador, de corrigir também a sua evolução até chegar no Tzadik, ou no Benoni, né? Num nível de santidade. E isso não é assim instantâneo, né? Por isso que eu sempre critico essa situação, por exemplo, de eu me arrependi, estou salvo, né? Então não é assim, tem que ser todo um processo aí espiritual, né? Por quê? Porque o Gilgul são ciclos, né? Então essas almas passam pelos Sefirot, pelos ciclos, por esses mundos, por esses atributos do Senhor, né? E assim vai, sabe? Então é bem complexo. É bem complexo esse trabalho espiritual, né? Não é assim, é uma religião, não, são processos reais, são fatos, né, pessoal? Né? E essa evolução espiritual aí precisa de reencarnação, mas a reencarnação nem sempre é genética, é de descendentes. Né? Apesar que a gente tem na Bíblia, por exemplo, tem, se eu não me engano, até o Lúria fala que o Moisés, né, o Abel voltou em Moisés, né? Aí o que o Moisés matou um homem? Ele matou o que era o Caim, né? Eles reencarnaram, né? Então, apesar por essa doutrina, né? Caim até não fala que nunca podia ser morto, né? Mas aí está se referindo a Sefirot, acho que é dimensões a esses atributos divinos, né? Claro, isso tudo veio lá desde a quebra dos vasos, daquela situação espiritual, né? O Tzin que nem o Isaac Luria fala também. Então tem uns procedimentos espirituais das cascas, né? Das clipot, e chegam até nós, ao mundo material, ao mundo que oculta o Criador, né? Não é porque seja bom ou mal em si, não é o mundo material que seja ruim, né? Então as duas coisas acontecem, pessoal, tanto a reencarnação, né? Esse Gilgul, né? O judaísmo aí mais tradicional, conservador, esse Hassidismo, né? Aceita como a ressurreição, né? Então as duas situações ocorrem, né? Porque os nossos amigos sempre comentam, né? Alguns amigos, alguns irmãos falam, não, mas é uma coisa ou outra, né? Uma coisa anula a outra e vai embora. Não, a gente está falando aqui dentro do próprio judaísmo, dentro da própria Torá, né? Que seja na Cabala, Cabala tradição oral, né? Ou uma Torá oral, melhor dizendo. A doutrina do Gilgul, da reencarnação, né? E bíblico também, porque daí você encontra através dessa leitura espiritual das escrituras, né? Essa leitura da linguagem das ramos e raízes, o nível dessa situação, né? São essas centenas de almas, 600 mil, a gente une numa alma só, né? Adão Harishon, né? O Adão, e a gente retorna ao Criador, através da dezena, através de assembleias, na Minyan, né? 10 reunidos revelam aí o Senhor, né? O Criador.
E, e desde que a gente busca essa busca espiritual do Criador, ponto no coração, e muitas pessoas que não têm, e essas pessoas vão ser condenadas ao inferno eterno? Não, elas vão reencarnar. Até elas encontrarem o Criador. Por dois caminhos. Existe o caminho da Torá, né, da lei cósmica, no nível místico, e o caminho do sofrimento. Algumas pessoas só vão procurar o Criador através do sofrimento. E é isso que ensinam nossos sábios, né, os sábios aí judeus. E Yeshua, o nosso Senhor Jesus, também, né? Ele fala de várias situações, muitas moradas, né? Aquela situação dos 5 maridos, né? Que perguntam para ele, das 5 esposas da mulher, né? A ressurreição também, o que Jesus, por exemplo, ressuscitou. Os homens voltaram a viver, mas tiveram vida eterna? Não. Né? Você não vê Elias, você não vê esse pessoal do Elias. Você não vê né, nenhum deles ali, o próprio Elias ressuscitou, como que Yeshua, né? Jesus ressuscitou com vida eterna. Não, foram pessoas que ressuscitaram e acabaram morrendo, né? Claro, Elias é uma questão à parte, o Enoque é à parte, né? São situações que eles foram arrebatados, né? Jesus também vai embora. Então a gente vê que a situação espiritual ela dá uma dimensão diferente a tudo isso, né? E a morte é um fato, né, pessoal, também. Então, morrer ou não morrer, isso aí não, né? Agora, existem várias pessoas que têm essas memórias de vidas passadas, Reshimô, né? Ou de situações espirituais passadas. Outra coisa é que a reencarnação ela pode ser feita várias vidas numa vida só, né? Depende da tua evolução espiritual, nos 125 degraus, né? E no Sulam, né? Na escada. Né? Então, só nessa escada espiritual de evolução, ela vai possibilitar várias reencarnações numa vida só, porque você procurou essa evolução espiritual numa vida só. Tá? Então não é necessário ter muitas e muitas vidas, né? Apesar que a gente vê que sim, pessoas reencarnam várias vezes para ter esse encontro, né, da santidade, esse encontro do Criador, né, esse tzadik, essa santidade, né? Então, as duas situações possíveis, né? Lá na Bíblia, ó, primeira carta, livro de Reis, né? Lá em capítulo 17, versículo 22, lá de Elias, né? E o Senhor ouviu o clamor de Elias, a vida retornou ao menino e ele viveu, né? Claro que isso aqui tem que fazer uma leitura mais espiritual, né? Seria muito pouco, por exemplo, fosse assim um médico ressuscitando um paciente, seria um milagre, seria só o Criador. E não é isso que a Bíblia está falando, né? Não é um milagre material, é um milagre que é espiritual. A ressurreição é para mostrar a santidade, é ser homem evoluído. Você não vai ressuscitar um criminoso e o criminoso vai encontrar o caminho da salvação, sendo criminoso ainda. Não existe isso aí, né? Ele vai ter que evoluir até o nível de santo, né? Porque se ele for um perverso, né? Ele não vai deixar de ser perverso, por exemplo, né? Um rachá, salvo, né? Ressuscitado. Não, ele vai ter que se transformar no Benoni, né? No intermediário, num tzadik, num santo, o justo. E nesse nível de justo ele vai encontrar aí aquela comunhão, aquela devekuta, né? Aquela adesão ao Criador, aquela conexão com os seus irmãos, o amor ao próximo, né? Como é que um ladrão vai ter amor ao próximo? Né? E Yeshua falou, toda a lei ali resume no amor ao próximo, né? Ou toda a Torá, né? Então, isso aí é óbvio, né, pessoal? Né? Então, várias situações que eu comento várias vezes, né, também nos meus livros, né? Bíblia e Misticismo, Bíblia e Mistérios, Bíblia e Tradição Oral, a Face Oculta da Bíblia, né, que foi o último aí, comentando essas situações dos sábios aí, né? E do cristãos místicos também, né? Então, a reencarnação aí é uma situação que ocorre e é necessária, né? Na maioria dos casos, claro. Pode acontecer de uma pessoa nascer e uma vida só encontrar perfeição, né? Claro que pode, né? Mas a gente vê que não é a exceção, né? Isso aí não é uma vida só, não. Né? Então a questão é complexa. E a ressurreição também, vida eterna, encontro com o Senhor, né? Aquilo que está descrito lá em Apocalipse, aquilo que está descrito, né, no próprio reino, que o Yeshua fala tanto, reino dos céus, né? Isso é claro, né, pessoal? Então tá aí, né? Não é nenhum mistério. As duas coisas são importantes, né?
né? Claramente, talvez não, mas através das parábolas, alguma situação você pode perceber também, ou através daquela aparição do Elias, né? A transfiguração de Jesus também pode ser interpretada como reencarnações aparecendo, então são situações que podem ser interpretadas. Né? É certo, não é? Não sei, mas é interessante, né? E os cabalistas, no caso, e os místicos cristãos, judaicos, né? Judaico-cristãos que seja, né? Seja cabala judaico, seja cabala cristã, estão falando disso também. É o Gigu, né? São ciclos, são reencarnações. E eles estão lá, né? Então, querer anular uma coisa pela outra é engano, né? Desse ponto de vista aí. Ah, mas tem uma dissolução total, tem pessoas que talvez nem mais reencarnem. Pode ter também, né? Talvez um nível máximo de pecado, anulação. A pessoa talvez se dissolva, não sei. Tem almas e almas, né, pessoal? Assim como existem almas puras aí que talvez não precisam mais reencarnar. Né? Comunhão dos justos, dos santos, por exemplo. Né? Não precisam mais reencarnar, estão esperando, talvez, ressurreição total, porque essas 600 mil almas, né, pessoal, formam uma alma só, que é Adão. Né? Então, para ter essa conexão total aí com o Criador novamente, eu acho que é conjunto, é nós, né? Não é só eu ou você, né? Então, por isso que é o corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo, ele é maior, hein? Tá bom, irmãos? Esse foi mais um programa nosso sobre misticismo. Eu vou fazer mais sobre esse tema da reencarnação mais místico ainda, mas hoje eu peguei da Cabala, aqui eu vou falar alguma coisa da Bíblia mesmo, né? E, e mostrando que o Sefirot, os ciclos, né? Dessas duas limitações, Zinzum, os atributos do Criador mesmo aqui, né? Eles estão aí, né? E o Criador só está oculto, mas ele se revela, pessoal. E se revela através da santidade, se revela através de boas obras, se revela através do amor ao próximo, se revela através de milagres e muitas coisas, né? O Espírito Santo também, nossa inteligência, nosso estudo bíblico, né? Essas bênçãos vão se multiplicando, tá bom? Estejam com Deus, Yahu, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Yeshua, e com o Espírito Santo, Ruach HaKadosh. Até a próxima Bíblia e Misticismo.